Aí, galera, estamos voltando aí, voltando, todo mundo, boa noite, galera do presencial. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Chovendo muito aqui em Cascavel, né, afasta aí, né, só estamos com 550 alunos na sala, né, afastou metade, que não pôde vir hoje, né. A galera de casa deve ficar pensando, nossa, 550 alunos, deve estar lotado lá, está lotado, meu brother, aqui no nosso presencial. Vou até dar aula nesse cantinho aqui hoje, assim, né, gente, assim, ó. A metade das turmas está toda só nesse canto aqui. E aí nós vamos continuar. Opa, chegou o bendito sois vós entre as mulheres, né? O único homem da turma aqui, gente, pelo amor de Deus. Uma turma aí, carreiras top. Galera chegando. Hoje nós vamos começar um tema novo dos direitos fundamentais, que é o direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade, que é um dos temas aí mais importantes. Ai, gente, eu não consigo começar a aula se eu não falar de minha filha passou no OAB, gente, eu preciso falar para todo mundo, vontade de gritar, sabe? A gente estava gravando hoje à tarde e minha filha mandou assim, pai, passei no OAB. Eu falei, meu Deus, não acredito, cara. Aí parei a gravação, começamos a gritar e o pessoal da gravação, todo mundo mandou para ela, parabéns, foi bem legal. E o divã com o Daniel Sena, que sai daqui a pouco hoje, daqui a pouco, é com minha filha, olha que honra, né? Minha filha gravando o divã com o Daniel Sena, exatamente contando um pouco da sua trajetória rumo ao OAB, que agora que ela está se formando em Direito. Minha filha vai ser advogada. E a melhor parte de tudo isso, sabe o que é? Eu me livro definitivamente dela, gente. Olha que liberdade top. Agora eu tenho condição de meter o pé na bunda dela de verdade. Eu falei, minha filha, que dia. Que dia, porque agora você é advogada, né? Agora não precisa mais de mim para nada. Já consegue caminhar a vida dela, mas é muito legal, cara. E é legal você ver o resultado, né, dessa conquista. Hoje a gente estava gravando e, assim, vários alunos aprovados e foi muito legal conversar com esses alunos, porque a gente vai vendo, assim, que o caminho de todo mundo que passa é o mesmo, né? Tá aqui a colega também que está esperando aí. Já começou a chamar, né, o pessoal da INSS? Ainda não, acho que começa em novembro. Começa em novembro? Você está em que colocação lá? Em sétimo. Sétimo, né? Top, top. Sétimo lugar no INSS está aqui, continua estudando para almejar um voo maior aí, porque tem muito concurso vindo. E outra, né? Enquanto não nomear também, enquanto não chamar, enquanto não estiver trabalhando, né? A gente tem que, não adianta você passar e falar assim, agora eu vou ficar de boa agora curtindo a vida. Não. Continua estudando, para você não perder aquela bagagem que você acumulou, até porque se aparecer um concurso melhor, você já consegue ganhar um pouco mais de dinheiros aí, né, gente? Mas já é muito legal. Estou muito feliz. Agora deixa eu baixar minha adrenalina. Né? E vamos trabalhar com o nosso direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade, direito este super cobrado em prova. Tá? Direito de nacionalidade é um dos temas dos direitos fundamentais mais cobrados em prova. E recomendo vocês a estudarem, porque tanto que no INSS, uma das questões de constitucional, o constitucional caiu quase nada, né, gente? Quase que eu perdi o emprego depois daquela prova do INSS lá. Mas as que caíram, que foram 3 questões, uma era de nacionalidade, que foi anulada, né, inclusive. Né? Foi uma questão que foi anulada, porque ela estava dúbia. Mas é um tema que sempre é provável em prova. E o custo-benefício de estudar esse tema é muito bom, porque só 2 artiguinhos da Constituição, o 12 e o 13. O 13 quase nunca cai, o 12 sempre cai. Então você estudando o 12, memorizando o que está lá, entendendo a lógica dele, você vai ter um bom desempenho aí na sua prova, tá? Vamos começar com o direito de nacionalidade, primeiro entendendo o que é. Conceito. O que é o direito de nacionalidade? Meus queridos, direito de nacionalidade é um dos direitos fundamentais que permitem ao indivíduo ter um vínculo jurídico com o Estado. Então, nacionalidade é o vínculo jurídico do indivíduo com o Estado. Mas, Daniel, o que é este vínculo jurídico? Vínculo jurídico é um vínculo que gera direitos e obrigações. Então, quando o indivíduo adquire a nacionalidade, né, ele adquire direitos e obrigações em relação a determinado Estado. Tudo bem? Como que se faz para adquirir nacionalidade? Então, o Brasil, ele adotou 2 formas de aquisição da nacionalidade, que estão estampados aí no texto constitucional e que nós vamos estudar nessa noite. Primeira forma de aquisição é a chamada nacionalidade originária.
originária. Nacionalidade originária. Essa é a primeira forma de aquisição de nacionalidade. A nacionalidade originária é aquela nacionalidade que, em regra, é involuntária. Também pode aparecer na sua prova com o nome nacionalidade primária, tá? Originária ou primária, em regra, é involuntária. Significa dizer que o indivíduo adquire a nacionalidade originária através de um nascimento. Ou seja, na hora que ele nasce, recai sobre ele uma condição jurídica. Ele preencheu os requisitos constitucionais, recai sobre ele a nacionalidade originária. Ok? Queridos, a nacionalidade originária, ela gera um vínculo com o indivíduo, gerando a ele a condição de nato. Então, todas as vezes que você ouvir o termo brasileiro nato, nós estamos falando de quem tem nacionalidade originária. Na tua prova, ele pode colocar lá que o cara é brasileiro nato, ou pode colocar que o cara tem nacionalidade originária, é a mesma coisa. Tudo bem? É a mesma coisa. Segunda hipótese de aquisição de nacionalidade é a chamada nacionalidade secundária. Nacionalidade secundária. A nacionalidade secundária é quando o indivíduo adquire a nacionalidade através de uma manifestação de vontade. Ele não tinha a nacionalidade e ele adquire a nacionalidade quando ele opta por essa aquisição. Então, é para aquele indivíduo que não tinha aquela nacionalidade, ele passa a adquirir a partir do momento que ele opta por ela. Quem tem nacionalidade secundária recebe a classificação de naturalizado. Naturalizado. Esta nacionalidade, meus queridos, ela é voluntária. Também pode aparecer na sua prova essa nacionalidade secundária como adquirida. Também é um nome que recebe em prova. Nacionalidade secundária, manifestação de vontade. Ele opta por adquirir a nacionalidade. Por isso, será classificado como brasileiro naturalizado. Todo mundo entendeu a diferença do nato e do naturalizado? Queridos, esta galera toda aqui é aquilo que nós chamamos de brasileiro. Toda questão de prova que vier dizendo assim, o brasileiro, você já sabe que ele está falando do nato e do naturalizado. Se ele falar o brasileiro, está falando de forma genérica, então é nato e naturalizado. Essa galera aqui, nato e naturalizado, eles formam o conceito jurídico chamado de povo. Povo. Essa galera aqui, nato e naturalizado, forma um conceito jurídico chamado povo. Todas as vezes que aparecer uma questão de prova falando povo, o raciocínio automático que você tem que ter é que ele está se referindo a brasileiros, natos e naturalizados. Ou seja, a galera que tem vínculo jurídico com o Brasil. Tá claro até aqui, meus queridos? Pode falar, minha lindona? Se alguém naturalizado no nosso país tem um filho, ele é nato ou naturalizado? Olha, deixa eu ver se eu respondo essa pergunta daqui a pouco ou agora. Olha só a pergunta da colega que fantástica. Gente, se um brasileiro naturalizado tiver um filho aqui dentro do país, dentro das condições que nós vamos aprender daqui a pouco aqui, né? Ele vai ser, este filho é brasileiro nato ou naturalizado? Raciocina. Para ser brasileiro naturalizado, ele tem que ser um estrangeiro que optou pela nacionalidade brasileira. Então, o filho de um brasileiro naturalizado é um nato. Ele é um brasileiro. Viu que legal? Você acredita que quando cai sem prova a pessoa trava, quando ela nunca pensa nisso antes? Que a gente fica, mas como é que o filho de um naturalizado é nato? Ué, simples. Porque, na verdade, não tem naturalizado e nato. Tem brasileiro. O cara é filho de um brasileiro. Todo filho de brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, dentro das regras que nós vamos aprender, será considerado aí um brasileiro nato. Perfeita a sua pergunta aí. Tá? Nos meus 15 anos, 15 não, né, gente? 10 anos dando aula, é a primeira vez que alguém faz essa pergunta. Fantástica. E eu adoro essa pergunta, porque quando eu faço, todo mundo fica, né? Fica gaga ali, porque ninguém pensa. Né? Uma excelente pergunta aí da colega. Tranquilo? Queridos, para se adquirir a nacionalidade originária, a Constituição Federal adotou no Brasil 2 critérios. Quais são esses 2 critérios? O critério jus solis
e o critério jus sanguinis. Critério jus solis e o critério jus sanguinis. Queridos, jus solis, ou também pode aparecer na tua prova ius, tá? Tanto faz. Ou jus ou ius é sinônimo aqui para uma questão de prova, não precisa se preocupar com isso não. Critério jus solis, ou ius solis, é o critério territorial. O indivíduo adquire a nacionalidade com base nesse critério quando ele nasce dentro do território. Tudo bem? Critério jus sanguinis é o critério de sangue. O indivíduo adquire a nacionalidade originária pelo sangue. É o famoso filho de peixe, peixinho é. Então, se o camarada tem o sangue de brasileiro, o filho dele será brasileiro nato, pelo critério jus sanguinis. Todo mundo entendeu a diferença do jus solis e o jus sanguinis? Tá? E o solis nasceu dentro do território brasileiro, é brasileiro nato. E o sanguinis é filho de brasileiro, brasileiro nato. Perfeito? Tudo bem? Regra, essa questão acabou de cair numa prova do CESP. Regra adotada no Brasil. Ius solis. Então, se te perguntarem em prova qual a regra, ius solis significa que ius sanguinis é a exceção. Tudo bem? Então, a regra adotada no Brasil, critério ius solis. Beleza até aqui? Tranquilo? Avançando. Divan com o Daniel Sena quase nos 50% enviado agora para o YouTube. Daqui a pouco, até 9 horas, ele vai estar lá. Ultra Mega Power Top. Um depoimento maravilhoso hoje da minha filha, da sua aprovação na UAB. Gente, minha filha passou na UAB. Não sei se eu já falei, né? Mas só, né, lembrando aqui, informação super importante aí para vocês. Então, gente, ela passou na UAB. E aí é o seguinte, o critério ius solis e ius sanguinis são as duas formas que você tem dentro do Brasil para se tornar brasileiro nato. Não tem outra. Tá? Então, em prova, eles adoram criar uns outros critérios do capeta lá. Ele vai lá e inventa um critério lá. Se não for esses dois, não tem. É esses dois aqui para se tornar brasileiro nato. Tudo bem? Só que tem país que adota outro critério sem ser esse. Porque esses critérios são variados no Brasil, no mundo. O Brasil adota esses dois, mas no mundo tem vários. Cada país adota o critério que achou por bem adotar. E aí, essa questão da diferenciação do critério gera um grande problema a nível mundial, que nós chamamos de conflito de nacionalidade. Conflito de nacionalidade. Queridos, o conflito de nacionalidade é uma deformidade na aquisição da nacionalidade. E por que essa deformidade ocorre? Ela ocorre principalmente porque cada país vai adotar um tipo de critério para aquisição da nacionalidade. E aí, é possível que quando o indivíduo vá para aquele determinado país, na hora que nasce o seu filho, ele acaba adquirindo uma nacionalidade com algumas deformidades, com alguns problemas. São dois os tipos de conflito de nacionalidade existentes. Temos o chamado conflito positivo de nacionalidade e temos o chamado conflito negativo de nacionalidade. Conflito positivo de nacionalidade e o conflito negativo de nacionalidade. Queridos, conflito positivo de nacionalidade ocorre quando o indivíduo adquire várias nacionalidades. Imagina que o indivíduo, por alguma razão, ele adquiriu várias nacionalidades. Então, ele acaba sendo classificado como polipátrida. Polipátrida, várias pátrias, várias nacionalidades. Conflito negativo de nacionalidade é quando o indivíduo, por conta destes critérios aqui serem zoneados, não adquire nenhuma nacionalidade. Conflito negativo gera a condição jurídica de apátrida. Então, quando você ver este termo na sua prova, apátrida significa dizer que ele não tem nenhuma nacionalidade. Algumas bancas adoram utilizar como sinônimo de apátrida o termo eimatlos. Então, se aparecer na sua prova
O termo Heimatlos, que é um termo alemão, ele também significa apátrida. Significa dizer que o indivíduo não tem nenhuma nacionalidade. Fala, minha linda. Por exemplo, brasileiro tem um filho em outro país. Pergunta da colega. Professor, isso é, por exemplo, quando o brasileiro tem um filho em outro país? Vamos descobrir daqui a pouco quando a gente começar a analisar cada uma das regras de nacionalidade originária e nacionalidade secundária, tá? Mas já queria trazer um exemplo para você entender aqui, e eu vou me utilizar de um exemplo muito comum em provas sobre conflito. Olha só. Imaginemos que... vocês estão ouvindo o barulho assim, gente? Não, tá saindo ali, né? Pode fazer. É que o atrás estava no 16 e aqui Pode, não, tá calor. Olha só, gente. Imaginemos um país aqui, um país que só adote um critério, só um. Este país só adota o critério ius sanguinis. Tá? Imagine outro país que só adote um critério, critério ius solis. Beleza? Agora imaginemos a seguinte situação hipotética. Isso é como uma questão de prova costuma vir. Imaginemos um casal, né, com sua família do país A. Uma família do país A venha passar férias no país B. Quando essa família vem passar férias no país B, nasce o seu filho neste país B. B, para quem não viu, B. Então a família do país A vem passar férias no país B. Pergunta de prova. Se nasce um filho aqui, qual a nacionalidade desta criança? Ele terá nacionalidade A ou B? Qual que é, gente? Ele tem nacionalidade de B, porque quem nasce dentro de B é B. Mas ele também terá nacionalidade de A, porque ele tem o sangue de A. Então aqui eu tenho um exemplo de um polipátrida. Entenderam? Imaginemos agora, mesma situação, uma família sai de B e vem passar férias em A. Quando chega em A, nasce o filho. Qual a nacionalidade desta criança? A ou B? Queridos, não pode ter nacionalidade de A, porque esta família é de B. E para ter nacionalidade de A, teria que ter o sangue de A. E ele também não terá nacionalidade de B, porque para ter nacionalidade de B, ele tem que nascer dentro de B. Então aqui eu tenho um exemplo de um apátrida. Entendemos aqui? Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que funciona? Pode fazer, minha linda. Se a pessoa não quiser ir passar férias aqui, nasce o filho, por exemplo, no Brasil, mas ele não tem nada a ver com ele, pode voltar para lá sem registrar aqui? A pergunta da colega é uma pergunta muito legal. Ela fala assim, Daniel, e se a pessoa não quiser registrar o filho, mas ele nasceu aqui, ele tem que ser registrado? A não ser que ele saia daqui de forma ilegal. Né? Como é que ele vai pegar um avião? Tem que ter algum documento. Sim, nós veremos as regras daqui a pouco e vamos ver que existem as situações onde ele não terá nacionalidade tendo nascido aqui. Mas, para isso, a gente vai ter que ver as regras. E aí, quando a gente ver as regras, naturalmente vão surgir outras dúvidas a partir daquelas regras lá. Tá? Aí, daqui a pouco, a gente vai entender um pouco melhor isso aqui. Todo mundo entendeu essa relação do polipátrida e do apátrida? Uma pergunta curiosa. Será que tem muita apátrida no mundo? O último censo da ONU, que foi no ano passado, em 2015, já ultrapassa 15 milhões de apátridas no mundo. 15 milhões. E a maior causa de apatria hoje no mundo chama-se guerra civil. Só no último ano, de um país só, que é a Síria, que é onde nós temos o conflito mais dramático hoje do planeta Terra, só no último ano, 1,5 milhão veio para o Ocidente. Só no último ano. Tu imagina? E aí os apátridas, eles acabam surgindo por quê, Daniel? O que tem a ver a guerra civil?
O cara sai de um país que tem um critério e fica refugiado em outro país que tem outro critério. E aí ele não consegue, não tem televisão, porque ele fica lá no campo de refugiado e faz filho. Na hora que ele faz filho, o filho nasce numa situação onde juridicamente ele não consegue adquirir nacionalidade, entendeu? Então essa tem sido a causa maior de apatria hoje no mundo. Mas todos os países do mundo, eles acabam, principalmente aqueles que são da ONU, eles acabam se mobilizando para tentar ajudar essas pessoas que são apátridas. Por quê? Porque um apátrida praticamente, juridicamente, ele não existe. Não faz nada. Não tem direito, não consegue fazer nada. Então, geralmente o Brasil faz o quê? Mutirão de naturalização de apátrida. Né? É uma política que o Brasil adota para diminuir os apátridas que vêm para cá. É uma política bem interessante. Por quê? Nacionalidade é direito fundamental. Todo ser humano tem que ter o direito à nacionalidade. Tudo bem até aqui? Esta introdução foi para vocês começarem a compreender um pouco sobre como a nacionalidade ocorre no Brasil. A partir de agora, nós vamos entrar dentro das regras específicas de nacionalidade. Né? E é aí que a gente vai começar a descobrir quando que o cara é nato, quando que ele é naturalizado, o que ele tem que fazer. Então, peço que você pegue agora seu materialzinho que eu disponibilizei, na parte ali do direito de nacionalidade. Vou achar o meu papelzinho aqui. Olha ele aqui, show de bola. Então, todo mundo pegando aí seu papelzinho. Vamos agora dar uma olhada no artigo 12 da Constituição Federal. O artigo 12 é o artigo que fala sobre nacionalidade. E nós vamos começar agora lendo, primeiramente, as regras de nacionalidade originária, que estão estabelecidas aí no inciso 1. Então, o inciso 1 do artigo 12 começa dizendo: são brasileiros natos. Primeira hipótese, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. São brasileiros natos. Primeira pergunta que eu te faço. Esta primeira regra, ela adota critério ius solis ou ius sanguinis para fixação da nacionalidade? Ius solis, porque ele está dizendo que o cara nasceu na República Federativa do Brasil. Então, se o indivíduo nasce dentro da República Federativa do Brasil, ele nasceu aqui no território. Critério ius solis. Tudo bem? E ele falou que o cara será brasileiro nato se ele nascer no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Olha que legal. Mesmo que os pais sejam estrangeiros, se nascer no Brasil, ele será considerado brasileiro nato, com uma condição excepcional. Desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Porque se os pais estiverem a serviço do país deles, o filho não será brasileiro nato. Então aqui não é só nascer. Nasceu, beleza, a regra é que ele é nato. Mas temos aqui uma exceção que nós vamos descobrir agora. Né? Que se os pais estiverem a serviço do seu país, não será brasileiro nato. Então, primeira regra, nasceu no Brasil, brasileiro nato. Tá? Eu vou falar as hipóteses e aí em seguida, quem tiver alguma dúvida, pergunta. Porque naturalmente, todos vocês vão fazer as mesmas perguntas que eu vou falar a partir de agora. Né? Então, se eu fizer falar alguma coisa e não for a sua dúvida, aí na hora você já pode trazer que a gente vai complementar, tá? Então vamos lá aos exemplos agora. Olha só que legal. Um casal de italianos passando férias no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque a Constituição acabou de dizer que são brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Beleza? Tá. E se for um casal de italianos a serviço da Itália no Brasil? Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Não, porque a Constituição diz que se ele estiver a serviço do seu país, o filho não será brasileiro nato. Beleza até aqui? Tá? A cada pergunta que eu faço, eu complico um pouco mais, tudo bem? E a gente vai aprofundando o tema, né? Você já sabe como é que funciona e é sempre divertido, né? Cada pergunta vai se tornando muito mais divertido para mim, né? Não para vocês. Imaginemos agora um casal de diplomatas italianos no Brasil.
Nasce o filho aqui, o filho é brasileiro nato, sim ou não? Vamos lá? Um casal de diplomatas italianos no Brasil, nasce o filho aqui, o filho é brasileiro nato, sim ou não? Como é que é? Olha o comentário da colega aqui importante, ela falou assim, sim, porque eles não vieram a serviço. Preste atenção numa dica estratégica de prova. Todas as vezes que na questão da prova vier diplomata, embaixador, cônsul, você vai presumir que ele está a serviço. Então, se ele falar assim, o diplomata da Itália no Brasil, você tem que presumir que ele está a serviço. Ele não precisa dizer o diplomata da Itália no Brasil a serviço da Itália no Brasil. Não precisa dizer isso. Porque se o cara é diplomata da Itália no Brasil, presume-se que ele está a serviço. Entendeu aqui? Ele só não estará a serviço sendo diplomata se a questão da prova descaracterizar o serviço. Tipo, um casal de diplomatas italianos passando férias no Brasil. O que ele fez aqui? Descaracterizou o serviço. Aí, beleza, eu posso chegar a essa conclusão. Mas se ele falar só diplomata, só cônsul, só embaixador, eu vou presumir que ele está a serviço. Olha que questão top. Todo mundo compreendeu isso aqui? Beleza? Avançando então, vamos lá. O embaixador da Itália no Brasil veio sozinho, catou uma baiana, casou com ela e teve um filho. Este filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim ou não? Mas o cara é diplomata da Itália no Brasil. Mas a mãe é brasileira, então atenção. O filho não será brasileiro nato. Para o filho não ser brasileiro nato nascendo no Brasil, os dois pais precisam ser estrangeiros, mas basta que um esteja a serviço do seu país. Entenderam isso aqui? Essa questão que caiu no INSS ela foi anulada porque a questão da forma como veio no INSS foi muito confusa. Dava uma dupla interpretação. Mas você tem que guardar isso. Para que o filho nascendo no Brasil não seja nato, os dois pais precisam ser estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço do seu país. Entenderam? Ok? Então, se um é estrangeiro e está a serviço do seu país e casou com uma brasileira, o filho é brasileiro nato. Por quê? Porque é o filho de um brasileiro. Todo mundo compreendeu isso aqui? Beleza? A questão mais top agora. Olha só. Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Achou que era besteirinha essa perguntinha, né? Um casal de italianos a serviço dos Estados Unidos no Brasil. Nasce o filho aqui. O filho é brasileiro nato, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, gente. Só não será quando ele estiver a serviço do seu país. Olha a sacanagemzinha. Ele só não será brasileiro se ele estiver a serviço do seu país. Se ele está a serviço de outro país, normal, brasileiro nato. Tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida? Respondeu aí? Beleza? Show de bola. Tranquilo aqui? Vocês estão com a cara de espanto, tipo assim, nunca vi essa matéria na vida. Gente, já assistiram 5 vezes essa aula, tá? Eu nunca vi essa matéria na vida, gente. Que matéria é essa, nacional, né? Idênticas, as mesmas perguntas. Isso que mais desespera. A sua cara de desespero é assim, caraca, velho, ele já fez essa pergunta e eu não sei, né? É porque a gente tem que o tempo todo estar revisando tal para manter esse ritmo. Show de bola. Como é que é? Os filhos é o que eles não é nada, eles não é nada? Pergunta da colega, preocupação da colega muito importante aqui, minha gente. Olha só a pergunta da colega fantástica aqui, né? Ela perguntou assim, tá, Daniel, mas se o cara não é brasileiro nato, então ele é o quê? Ele não é nada, né? Não te interessa. Olha só que legal essa questão. Gente, essa questão ela é fantástica, sabe por quê? Não interessa o que ele é, eu só me interessa se ele é ou não brasileiro. Porque o que ele vai ser, além de brasileiro, não me compete saber. Porque para eu saber o que ele vai ser em relação a outros países,
Eu teria que ler a Constituição e saber a Constituição do outro país, e eu não sei, entende aqui? Essa sua angústia é fantástica, sabe por quê? Porque todo bisonho de aluno tem. O aluno fica assim, tá, mas ele é o quê? Então, assim, não me interessa o que ele é. Guardem isso aqui é uma coisa muito legal. Foi excelente sua intervenção. Nunca vai me importar para uma prova de concurso saber o que acontece com ele no outro país. Porque para saber o que acontece com ele no outro país, eu tenho que conhecer a regra do outro país, e eu não conheço. Mal eu conheço a minha, né? Então sempre vai me importar apenas o que ele é aqui. Ficou claro isso aqui para você? Mas de uma forma muito superficial e muito genérica, tá? Existe uma grande possibilidade de ele ser nacional do país dele quando ele não puder ser brasileiro aqui. Uma grande possibilidade. Grande possibilidade. Porque eu também só vou saber se eu conhecer a lei de lá. Tudo bem? Mas o natural é que ele consiga ter a nacionalidade do outro país. Ou então ele vai virar um apátrida, que é aquela hipótese que a gente mencionou aqui. Tudo bem? E aí, ser um apátrida é não ter nenhuma nacionalidade. E aí, ele não vai ser nada? Sim, tem a possibilidade do nada aqui, que é um apátrida. Né? Seria essa possibilidade. Alguma dúvida dessa primeira hipótese? Tranquilo? Podemos avançar? Excelente suas perguntas hoje, tá? Estão muito bacanas porque é em cima dessas perguntas que a gente vai consolidando exatamente cada detalhe, cada ponto aí, tá, gente? Sintam-se bem à vontade aí em fazer as suas perguntas, tá? E, inclusive, deixando claro aqui que acabou a cota de hoje, tá, gente? Então, quem fez, fez. Quem não fez, fez. Claro que não, né, gente? Pode fazer, tá? Vou ficar tranquilo. Vamos ver a segunda hipótese aí de nacionalidade? A segunda hipótese de nacionalidade originária está na linha B. E ela diz assim: são brasileiros natos, os nascidos em estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, aqui na linha B, nós temos uma segunda regra de nacionalidade originária. E eu pergunto para vocês, essa segunda regra da linha B adota critério ius solis ou ius sanguinis? O que é? Eu não entendi. Ius sanguinis, por quê? Porque o cara nasceu lá no estrangeiro. Então, olha o que ele falou. Nasceu no estrangeiro, filho de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Primeira perguntinha, então, para a gente entender aqui. Um casal de brasileiros a serviço do Brasil na Itália. Nasce o filho lá. O filho é brasileiro nato, segundo esta regra, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque a Constituição diz que se o filho de brasileiro ou mãe brasileira a serviço do Brasil nascer lá no outro país, ele será brasileiro nato imediatamente. Ok? Veja que ele é brasileiro nato nascendo em outro país. Viu que top? Quer ver outra pergunta? Um casal de diplomatas do Brasil na Itália, nasce o filho lá. O filho é brasileiro nato, segundo esta regra, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, porque eles estão a serviço do Brasil. Precisa dizer que está a serviço se eu falar diplomata? Não, porque eu vou presumir. Se ele falou que o cara é diplomata no outro país, eu presumo que ele está a serviço. Perfeito? Queridos, o diplomata do Brasil na Itália vai lá, conhece uma italiana e casa com ela e tem um filho. Este filho deste casal é brasileiro nato, segundo esta regra, sim ou não? O diplomata, foi só o cara. O cara é diplomata do Brasil na Itália. Foi lá, casou com uma italiana e teve um filho. Este filho é brasileiro nato, segundo esta regra, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, gente, porque a Constituição acabou de dizer ou pai ou mãe. Ou a pai ou a mãe brasileiro, ou pai ou mãe a serviço. Então eu posso ter só um lá. Se ele é brasileiro e está a serviço, nasceu o filho lá, o filho é brasileiro nato. Tudo bem? Todo mundo compreendeu até aqui? Vamos agora aprofundar, né? Vamos para as pegadinhas lá. O que houve, filho? Bisonho, bisonho. Tá filmando? Eu falando você bisonho? Não, não tá saindo o som, né? Mas eu tenho que esperar, então?
Ah, tá. Verdade. Verdade. Aqui tá ok, 2 tracinhos. Som testando, beleza? Voltamos aí? Pessoal, desculpa aí, tivemos aqui um pequeno contratempo aqui, tá? Mas estamos voltando aí. Então, ia fazendo a pergunta agora, né, do ursinho, né? Quer dizer, do ursinho não, gente. Acabei de descobrir aqui que o ursinho não era, né, do tempo da jovem aqui. Mas faz parte. Esquentando que eu devolvo daqui a pouco lá, né? Nós estamos analisando aqui a linha B. E agora eu vou fazer as perguntas mais aprofundadas desta questão, tá? Então, na linha B, nós temos a seguinte primeira perguntinha top aqui. Queridos, imaginemos o prefeito de Cascavel. Prefeito de Cascavel. Ele viaja, ele vai para uma reunião lá na Inglaterra para conseguir um financiamento lá do banco inglês para melhorias aqui do município de Cascavel. E ele, aproveitando que vai fazer essa viagem para a Inglaterra, como ele nunca foi, aproveita e leva a sua esposa, obviamente pago com dinheiro do próprio bolso, né? Para levar a sua esposa. E aí ele vai lá para a Inglaterra. Chega lá, sua esposa tem um filho. O filho dela nasce. Pergunto, este filho é brasileiro nato segundo esta regra, sim ou não? Bah, foi o comentário que eu ouvi. Bah. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul que está acompanhando a gente aí. E aí, gente, ele é brasileiro nato, se ele estiver a serviço da prefeitura de Cascavel, sim ou não? Pois é, gente, claro que sim, né, gente? Muito bem. Claro que sim, gente, porque a Constituição falou está a serviço da República Federativa do Brasil. Mas o que é a República Federativa do Brasil? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, se o camarada estiver a serviço de qualquer ente federativo, significa dizer que ele está a serviço da República Federativa do Brasil. Viu que questão top? Ótima essa, né? Agora vamos trazer uma questão que acabou de cair agora em 2016. Foi numa prova do CESP. Eu cito muito exemplos do CESP porque as provas do CESP são mais modernas. Você sempre tem questão nova e tem muita prova, né? Uma banca faz muita prova. Queridos, olha a questão que caiu esse ano. Um funcionário do Banco do Brasil foi removido para trabalhar em Moscou. Levou a família. Chegou lá, sua mulher que estava grávida, teve um filho. Este filho é brasileiro nato segundo esta regra, sim ou não? Você respondeu da vez passada e respondeu errado. Aí hoje você já está pensando... né? Vamos lá. Entenderam aqui? Então, funcionário do Banco do Brasil que leva a sua família lá para o exterior, nasce o filho lá. Este filho, lembrando que ele foi removido pelo banco para lá. Este filho é brasileiro nato segundo esta regra, sim ou não? Sim ou não? Muita gente fala, Daniel, lógico que é, o cara Banco do Brasil, né? No outro país, você é filho do Banco do Brasil, então é brasileiro nato, né? E aí, gente, ele é brasileiro nato segundo esta regra, sim ou não? Não. Claro que sim, gente, ele é brasileiro nato. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista da União, ente pertencente à administração indireta. Se ele faz parte da administração indireta, então ele também é a serviço da República Federativa do Brasil. Então, olha que questão top, hein? Essa questão caiu agora no CESP. Dizer a serviço da República Federativa do Brasil significa dizer a serviço de qualquer ente da administração direta, União, Estado, DF ou município, ou a serviço de ente da administração indireta. Quais são os entes da administração indireta? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Famosa fase. Beleza? Percebeu como é que uma questãozinha, um dispositivozinho desse pode gerar uma porrada de questões de prova? Cada um com nível de dificuldade diferente. Próxima vez, ok? Vamos acertar a próxima vez aqui, beleza? Esse grupo, né? Obrigado, tá?
Vamos lá, show de bola. Vou dar essa aula semana que vem, tá, gente? Pra gente ver aqui. Dúvidas dessa linha B? Um último detalhe sobre ela que é importante. Gravem. A nacionalidade na linha B é adquirida de forma automática. O que significa dizer? Significa dizer que nasceu, o filho é brasileiro nato. Se nascer nas condições da linha B, não tem que fazer algo. Nasceu, o filho é brasileiro nato. Esta diferençazinha que eu estou falando aqui agora, de ser automática, é exatamente o que vai distinguir a linha B da linha C. Vamos ver a linha C agora? A linha C é a próxima regra que nós temos para a nacionalidade originária. Então a linha C vai dizer assim, meus queridos. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Olha aí a linha C, que top! Primeira pergunta que a gente faz da linha C. Qual o critério foi adotado aqui de nacionalidade? Critério solis ou critério sanguíneos? Qual que é? E os sanguíneos, gente, porque ele está dizendo que ele nasceu lá no estrangeiro. Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. E aí, nascem duas possibilidades nessa linha C. Apesar da linha C ser uma linha só, nós temos aqui duas regras para se tornar brasileiro nato. A primeira regra é quando ele fala filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, desde que registre em repartição brasileira competente. Então, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, está lá o pai ou a mãe ou os dois. Nasceu o filho, os pais não estavam a serviço do Brasil, está lá passeando, está lá a serviço de uma instituição privada, nasceu. Registrou em repartição brasileira competente, brasileiro nato. Ok? Registrou, brasileiro nato. Depois que você vê registro em repartição brasileira competente, você vai ver um OU aí. Você está vendo um OU aí? Sublinhe este OU. Porque o CESP, por exemplo, a FCC já fez isso também, trocou este OU por E. Olha que sacanagem. Imagina uma questão de prova onde o cara só troca isso, OU por E. Maldade pura do examinador. Mas que faz toda a diferença. Porque nessa linha C, não tem o que cumprir os dois requisitos, é só um ou outro. Ou eu registro em repartição brasileira competente, ou vem a segunda regra. Volta a residir no Brasil e opta a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essa segunda parte da linha C recebe o nome da doutrina de nacionalidade originária potestativa. Guardem isso. Nacionalidade originária potestativa. Significa dizer que esta segunda parte da linha C, essa segunda espécie de nacionalidade originária, potestativa, né? Potestativo vem de poder, é um termo do direito civil que significa poder, manifestação de vontade. Essa segunda parte da linha C, o camarada só é brasileiro nato se ele opta por ser brasileiro nato. Olha que questão top. Então venham comigo, venham comigo. Lembra quando eu falei no início que a nacionalidade originária, em regra, ela é involuntária? Essa segunda hipótese da linha C, como ela requer manifestação de vontade, então ela é uma exceção à regra, pois o camarada só será brasileiro nato se ele optar. E ele só pode optar depois de atingida a maioridade. Mas ele tem limite para optar? Não, ele pode optar a qualquer tempo. Então ele pode voltar aqui para o Brasil, morar no Brasil, e aí com 100 anos de idade ele optar. Na hora que ele optar a ser um brasileiro, ele será brasileiro nato. Entenderam aqui? Fala, minha linda. Professor, se alguém, vou fazer essa pergunta outra. A Fábio tiver um filho no Brasil, por exemplo, como que faz? Ó a pergunta da colega, né, Vem? Ela está, hoje realmente ela está no nível assim altíssimo, né, de
Raciocínio, a chuva, né? Molhou ali o cabelo dela e tal. Se um apátrida, ele tem um filho no Brasil, qual que é a problemática que nós temos aqui? Um apátrida não tem nacionalidade, né? Então, na hora que ele chega, fala assim, ó, tive um filho, ele vai ter que resolver o problema dele de apatria. Porque o apátrida é um cara que não resolveu um problema no Brasil. Ele está no Brasil simplesmente porque não tem um lugar assim. Ah, seja bem-vindo, você é apátrida? Olha que legal. Então você é apátrida, fica aí. Não. Na hora que você descobre que alguém é apátrida, a primeira coisa que tem que fazer é resolver esse problema. Porque ele tem que ter alguma nacionalidade. Tá? Tem que ter. E, obviamente, raciocina comigo. Qualquer que seja a nacionalidade, se ele é apátrida, qualquer que seja a situação dele, o fato dele ser apátrida significa que ele não está a serviço de ninguém. Nasceu no Brasil, critério solis, brasileiro nato. Entendeu a problemática? Então você resolveria desta forma. Óbvio que se ele é apátrida, você vai resolver isso. Resolve a questão da patria e a nacionalidade do filho vai ser de brasileiro nato. Tá? Mais alguma pergunta assim, louca assim, mais mirabolante? Não. Por enquanto não. Tá pensando aí, né? Nacionalidade tem essas coisas, cara. Nacionalidade é gostoso demais. Por quê? Porque você começa a ver nacionalidade, você começa, caraca, e se acontecer isso? E isso vira questão de prova, cara. Tipo, a maior parte das questões de prova são casos concretos. O que o cara fala lá? João, que é italiano, casou com a norueguesa lá na Birmânia. O cachorro dele era um pastor alemão. Qual que é o nome do papagaio? Né? Então ele vai trazendo vários elementos e vai perguntar para você perguntas para que você possa manusear a nacionalidade. Todo mundo entendeu as regras de nacionalidade originária? Alguma dúvida sobre essas três alíneas aí? Guarda então uma última informação sobre nacionalidade originária. Rol de nacionalidade originária, essas hipóteses de nacionalidade originária, são rol taxativo ou exemplificativo? Taxativo, né? Tanto medo aqui, né, gente, falar, né? Rol taxativo, guardem isso. O rol de nacionalidade originária previsto aí no inciso 1 do artigo 12, rol taxativo. Só é brasileiro nato quem nascer segundo as regras que estão no artigo 12, inciso 1. Tranquilo? Professor, Fala, jovem. Agora sim. É? em uma pátria, mora nos Estados Unidos e casado com uma brasileira, o filho dele pode se encaixar com um brasileiro lá? Vamos lá. A pergunta da colega aqui, tipo, uma apátrida que mora lá nos Estados Unidos e casou com uma brasileira, como que ele casou se ele é uma apátrida? Essa seria uma primeira pergunta, sim, para o seu exemplo, tá? Porque lembra-se, o apátrida não tem nacionalidade, logo ele não é sujeito de direitos nem obrigações. Tudo bem? Ah, mas ele está ilegal, né? Na verdade não casou, tem união estável. Vamos imaginar as hipóteses, né, malucas assim da questão. Ah, tem união estável, não tem problema, a mulher é brasileira, pronto, a filiação vai pela brasileira, sem problema. Em qualquer momento, na hora que você for formalizar a situação de um apátrida ou a geração de direitos, eu vou ter que mexer na questão do apátrida. E essa é a grande questão. Você não consegue ficar apátrida sem todo mundo, sem que... por exemplo, se eu tenho um filho, e esse filho, como eu sou apátrida, eu não vou mexer nele, ele vai ficar apátrida também. Mas um dia ele vai precisar estudar, no dia que ele precisar estudar, quem que é esse peão aí? Ah, eu chamo ele de João, cadê o documento dele? Ah, não tem que registrar. Então, em algum momento, você vai ter uma limitação para a continuidade do apátrida, tá? É a mesma coisa do refugiado. O refugiado, geralmente, o cara que vem refugiado de outro país, ele está ilegal no Brasil. Cascavel mesmo tem uma porrada, né, que veio para cá, né, de haitiano. Se o cara é refugiado, se ele não tem autorização para estar aqui, se ele não tem visto de permanência, ele está ilegal. Mas em algum momento essa ilegalidade ela vai se esbarrar numa necessidade de regularização. E aí é onde o Estado vai promover as medidas. Por isso que o Brasil todo ano faz um mutirão de apátrida, porque vai chegando, vai criando apátrida, aí eles vão lá e criam uma política de nacionalidade para esses apátridas. Porque o cara vai ter que ter uma nacionalidade, senão você não consegue fazer nada com ele. Tá? Tem que ter uma nacionalidade. Mas você entendeu? Naquele caso lá, se a mãe é brasileira, puxar a nacionalidade dela. Né? Tudo bem até aqui? Dúvidas sobre nacionalidade originária? Nenhuma mais aí? Puxa aí, vê aí. Não? Tá. Então, olha só, gente. Vamos ver agora as regras de naturalização. Vamos descobrir como se faz para adquirir nacionalidade secundária.
Artigo 12, inciso 2. O artigo 12, inciso 2, diz assim, meus queridos: são brasileiros naturalizados. A linha A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupta e idoneidade moral. E a linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Nós temos aqui, então, duas regrinhas para a naturalização previstas na Constituição Federal. Primeira regrinha de naturalização é chamado pela doutrina de naturalização ordinária. Então você pode escrever do ladinho aí. Naturalização ordinária. E a segunda regrinha, que está na linha B do inciso 2, a doutrina chama de naturalização extraordinária. Então a primeira diferença que surge vem da própria doutrina. Naturalização ordinária e naturalização extraordinária. Todo mundo captou aqui? Queridos, a segunda diferença que você olha entre a linha A e a linha B são essas diferenças nítidas que estão aí a olhos vistos. Do tipo, na linha A é para originário de país de língua portuguesa, na linha B é para qualquer estrangeiro. Na linha A ele fala que tem que ter residência por 1 ano ininterrupto, na linha B ele fala 15. Na linha A ele fala que o cara tem que ter idoneidade moral, na linha B ele fala sem condenação penal. Vocês estão vendo essa diferença? Pronto. Cada diferença dessa é uma questão de prova possível. O cara pega e troca esses requisitos de um lugar para o outro. Então, na hora que você for fazer a questão, você tem que estar memorizando exatamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Todo mundo compreendeu até aqui? Posso avançar? Queridos, agora vamos analisar especificamente a linha A. A linha A diz assim, ó: são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Quando a Constituição diz os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, ela está falando de que lei? A Lei 6.815. A Lei 6.815 é o Estatuto do Estrangeiro no Brasil. Esta lei, ela possui algumas regras de naturalização no Brasil. Dentre as regras que estão na lei, a naturalização ordinária que está na lei requer que o estrangeiro viva no Brasil por pelo menos 4 anos e que tenha mais uma porrada de requisito. O que a Constituição fez? Ela falou assim, ó: se você for originário de um país de língua portuguesa, não precisa seguir o que está escrito na lei. Basta residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Entendeu o que ela fez? Ela pegou os originários de país de língua portuguesa e deu um benefício para essa galera, dizendo para essa galera que não precisa preencher todos os requisitos que estão na lei do Estatuto Estrangeiro. Mas este benefício é para todas as pessoas? Não. Só para os originários de país de língua portuguesa. Quais são os originários de país de língua portuguesa? Oxe, aqueles que nasceram nos países que falam língua portuguesa como idioma oficial, como Portugal, Timor-Leste. Tem Portugal, tem Timor-Leste, uma porrada de países no mundo que fala língua portuguesa. Falou língua portuguesa como idioma oficial, você vai ter o benefício. Basta residência por 1 ano ininterrupta e idoneidade moral. Todo mundo compreendeu isso aqui? Ok? Um outro detalhe interessante. Se você observar na linha A e na linha B, vocês perceberão que na linha A ele não fala desde que requeiro, mas na linha B fala. Todo mundo percebeu isso aí? Na linha A ele não fala que tem que requerer, mas na linha B ele fala no finalzinho, desde que requeiro. Ora, se na linha A não fala que tem que requerer, pergunta de prova. Existe como se naturalizar no Brasil sem precisar requerer? O CESP uma vez trouxe essa pergunta de uma outra forma. Perguntou assim: existe naturalização automática no Brasil? Tipo, basta preencher o requisito e já me torno brasileiro? Sim ou não? Não existe, tá, gente? Então guarde isso aí, tá?
não existe naturalização tácita ou automática no Brasil. Apesar da linha A não dizer que tem que requerer, toda naturalização no Brasil tem que ser requerida. Ela não ocorre de forma automática. Ficou claro isso? Questãozinha muito importante aí para vocês. Outro detalhe importante aqui, queridos, olha só. Você percebeu que na linha A ele fala residência por 1 ano ininterrupto e na linha B ele fala 15 anos ininterruptos? Pergunto. Esse critério ininterrupto, se o cara viajar para outro país durante este período, isso interrompe a contagem, sim ou não? Não interrompe, tá? Então, a ausência temporária não interrompe esta contagem. O que importa é o ânimo definitivo de morar. Então, ele tem que ter vontade de morar aqui. Se a vontade, a residência dele é aqui, o tempo vai correndo, ainda que ele viaje temporariamente para fora. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Agora, uma das perguntas mais legais para a prova. Gente, olha só que questão top. Vamos lá. Imaginemos que eu seja originário de país de língua portuguesa. Já moro no Brasil há pelo menos 1 ano. Sou um cara super tranquilo, tenho idoneidade moral. Chego para o governo brasileiro e falo assim: querido Brasil, gostaria de me tornar um brasileiro. Pergunta: o Brasil, ele é obrigado a conceder a naturalização? Sim ou não? Sim ou não? Se eu pedir a naturalização com base na linha A, tenho 1 ano, sou originário pela língua portuguesa, tenho idoneidade moral, eu fui lá e pedi para o governo brasileiro: o Brasil é obrigado a me naturalizar? Sim ou não? Sim ou não? Não, tá, gente? Então guarde isso, que é muito importante para a sua prova, tá? Se você pedir a naturalização com base na linha A, o Brasil não é obrigado a te dar a naturalização. A decisão do governo brasileiro, neste caso, ela é uma decisão discricionária. O Brasil vai conceder a naturalização se quiser. É um ato de soberania nacional. Entenderam? Olha que questão top de prova. Mas essa aqui é mais legal agora, olha só. Imaginemos que eu moro no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos. Sou originário de qualquer nacionalidade. Sou um cara super legal. Não tenho nenhuma condenação penal. Fui lá e requeri a minha naturalização no Brasil. O Brasil é obrigado a me naturalizar com base na linha B, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Claro que sim, gente. Olha só, aleluia, Jesus. Claro que sim, gente. O Brasil é obrigado a me naturalizar. Por quê? Porque com base na linha B, a naturalização gera direito subjetivo para quem requereu. E se na linha A, ele pedir pela linha A e for... o Brasil não conseguir, ele pode entrar pela linha B? Pergunta da colega. Daniel, se o cara pedir pela linha A e o Brasil não conceder, ele pode depois pedir pela linha B? Mais do que isso. Ele pode todo ano lá fazer um novo pedido, até o Brasil conceder. Quando completar 15 anos, o Brasil não pode mais negar. Né? Por quê? O Brasil entende o seguinte: se o cara morou 15 anos no Brasil de forma ininterrupta e não fez nenhuma cagada, entende-se que ele merece, mesmo com tudo que acontece aqui, ele fala: ainda quero ser brasileiro. E o Brasil entende que ele merece ser brasileiro. Fala assim: toma, filho, vou fazer até festa para você, tá? Toma aqui, ó. Você merece ser um brasileiro. Então, chegou no 15º ano, ele nunca conseguiu, ele vai lá e vai ter direito subjetivo, tá? Professor, quando ele fala mais de 15 anos, eu entendo que 15 anos já é o suficiente? Mais de 15 anos? Pergunta da colega muito legal. Daniel, se ele fala na prova com mais de 15 anos é suficiente, sim ou não? Ele fala que é mais de 15 anos. Quanto que é mais de 15 anos? 16 anos é mais de 15 anos? 15 mais um quê? Um segundo, é? É, né? Deve ser não, né? 15 anos mais um segundo, né? Você consegue perceber que 15 anos, na verdade, já é mais de 15 anos só pelo fato de eu estar falando isso aqui agora? Acabo de completar 15 anos no Brasil. Pronto, já passou, já é mais de 15. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui nos direitos políticos.
Você vai ver como é que essa lógica é interessante no direito. Conseguiu captar? Né? A gente complica. Falar mais de 15 a gente pensa 16, mas não. 15 anos ali, passou um segundinho ali, já passou tempo, já é mais de 15 anos. Então 15 anos já é, sim, mais de 15 anos. Tá? Beleza? Questãozinha legal. Queridos, dúvidas até aqui? Não temos dúvidas? Então vamos para a última pergunta de naturalização. Rol taxativo ou exemplificativo as hipóteses de naturalização? Rol taxativo ou exemplificativo? Gente, fala pelo menos tivo aí, né? Tivo, né? Para me enganar. Vamos lá, rol taxativo ou exemplificativo as hipóteses de naturalização? Exemplificativo. Exemplificativo, gente. Então cuidado, tá? As hipóteses de naturalização previstas na Constituição são rol exemplificativo. Por quê, Daniel? Porque, como nós vimos, existe uma lei, que é o Estatuto Estrangeiro, que traz outras regras de naturalização. A naturalização ordinária da lei, por exemplo, requer 4 anos de residência no Brasil. Além da naturalização ordinária, lá no Estatuto Estrangeiro, tem a naturalização que caiu na última prova da PF administrativa. Olha que legal. Naturalização por radicação precoce. A família de estrangeiro chega no Brasil com a criança pequena. Então ele tem uma radicação precoce, uma hipótese de naturalização. Sabe qual que é a outra que também caiu na prova da PF administrativa do último concurso? Naturalização para colação de grau de nível superior. Olha que top. O estrangeiro vem, faz faculdade no Brasil, para colar grau, ele ganha o direito de se naturalizar. Por isso o rol é exemplificativo. Por quê? Porque eu tenho outras hipóteses de naturalização no Brasil. Professor, uma dúvida. No caso dos haitianos, eles têm um filho aqui. Então, a criança, ela é haitiana ou ela é naturalizada brasileira? Qual a condição dele no Brasil? A pergunta da colega. No caso dos haitianos que estão aqui em Cascavel, aqui em Cascavel tem uma grande comunidade haitiana, né? Cascavel, São Paulo, vários lugares, né? No caso desses haitianos, tem um filho aqui. Qual a nacionalidade deste filho? Foi a pergunta da colega. E aí eu devolvi a pergunta para ela e falei, qual a condição dele no Brasil? Ele é estrangeiro? Ele é estrangeiro? Então me responda. Filho de estrangeiro nascido no Brasil, ele é o quê? Ele é o quê? Não sei se ele é polipátrida. Lembre-se, eu nunca sei o que acontece com a nacionalidade dele lá. O que me interessa é o que ele é no Brasil. O que ele será no Brasil? Nato. Pelo critério solis. Primeira regrinha lá. Ah, Daniel, mas ele pode ser polipátrida? Não sei, vai depender da lei dele. Se lá no Haiti disser assim, olha, se um haitiano nascer fora do Haiti, não vai ser haitiano. Não sei. Vai depender da regra dele lá para saber o que ele pode ser lá. Entendeu? Mas aqui, que é o que me importa, se ele nasceu aqui, ele é brasileiro. Beleza? Tudo bem? Alguém preocupado com mais alguém de outro país aqui no Brasil? Não, tranquilo. A colega não vai fazer nenhuma pergunta aqui de naturalização, não, nenhuma. Show de bola, né? Show de bola. Galera, você que está em casa, já manda lá pro nosso fórum lá, vai mandando as perguntas, daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente vai responder todas aqui, tá? Acabou a nossa cota, ficou assim, não, tô brincando, tá, gente? Não tem cota não, tá? Pode ficar tranquilo, que já está embutido no valor do curso lá. E se ultrapassar a cota, a gente debita automaticamente na sua conta, pode ficar tranquilo, tá? Como é que eu faço para descobrir, Daniel? Faça as perguntas, aí que se descontar o dinheiro amanhã na sua conta, você já sabe, putz, passei da cota, né? Gente, vamos lá. Finalizamos aqui, então, as regras de nacionalidade originária e nacionalidade secundária. Como isso cai em prova? Ou vai cair o texto constitucional, te perguntando o que está escrito aí, e aí eles vão colocar as pegadinhas, ou eles vão contar historinhas. Eu acho, deixa eu só dar uma confirmada aqui, que eu coloquei uma pergunta aqui que dá para a gente brincar antes de eu prosseguir. Olha aqui, ó, vamos pegar uma perguntinha aqui, tem uma pergunta aqui legal aqui, ó. Vamos na questão 5, todo mundo comigo? Questão 5 caiu esse ano no CESP, aí, na prova do TRT da 8ª região. Eu já falei para vocês fazerem a prova do TRT da 8ª região?
Falei, gente, é do capeta essa prova, tá, gente? É muito boa para você descobrir que você não é ninguém. Gente, olha só a questão 5. Me ajudem, hein? Vamos lá. Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade. Certo ou errado? Não precisa disfarçar engasgando, tá, gente? Olha lá, eu espero, tá? Vamos lá. Configura-se a denominada nacionalidade adquirida no caso em que o indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros, passa a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira depois de ter atingido a maioridade. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado por quê, minha linda? Exato, minha gente. Quem falou certo, não sei de onde tirou isso, né, gente? Porque a gente acabou de explicar, gente. Olha só. Essa nacionalidade aqui da 5 é aquela terceira a linha C do inciso 1. E a linha C do inciso 1 não é de nacionalidade adquirida. Inciso 1 é de nacionalidade originária. Lembra que eu falei no início que nacionalidade adquirida é um outro nome que se dá para secundária? Naturalização? Aqui eu falei, neste caso aqui é chamado de nacionalidade originária potestativa. Cuidado para não confundir com isso. Então essa questão 5 está errada. Ok? Vamos fazer mais uma? Olha só essa 8, meus queridos, me ajudem. Questão que caiu na prova da DPU, aí, ó, no último concurso da DPU esse ano. Adotou-se como regra o critério sanguíneo para definição de nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, gente. Qual que é a regra no Brasil? E os soles. Olha só a questãozinha que veio. Mole, mole, mole. Tranquilo? Duas questõezinhas mole, acabamos de falar aqui, inclusive. Tá? Só essas duas aí, só pra gente esquentando os motores. Vamos continuar? Continuando, então, nós vamos agora continuar a análise do artigo 12 da Constituição Federal, porque o artigo 12 traz outras regras atinentes à nacionalidade. E a primeira regra que vem depois dessas que acabamos de ver é que está no parágrafo 1º do artigo 12, que é a figura do português equiparado ou quase nacional. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Ele diz assim, espera aí que eu perdi. Tá aqui. Ele diz assim, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Queridos, nós temos aqui a figura do português equiparado ou quase nacional. Este dispositivo aqui, cuidado, hein? A primeira coisa que você tem que estabelecer, não é uma regra de naturalização. Então, isso aqui não é naturalização. Esta regra que acabamos de ver aqui, o cara não se torna brasileiro, ele é tratado como se fosse um brasileiro. Então, o parágrafo 1º é um tratamento de brasileiro. Você não pode confundir o parágrafo 1º como se fosse uma regra de naturalização. Tá? Primeiro detalhe é esse. Então, o cara que é de Portugal, porque não é qualquer português, é o português de Portugal. Ele, com base no Tratado de Amizade entre o Brasil e Portugal, ele é tratado no Brasil como se fosse um brasileiro. É isso que o parágrafo 1º dá. Dá para ele um tratamento como se ele fosse um brasileiro. Olha que legal. O cara permanece sendo estrangeiro, porque ele não se naturalizou, mas recebe todo o tratamento como se fosse um brasileiro. Conseguiram captar isso aqui? Pergunto. Ele é tratado como se fosse que tipo de brasileiro? Porque a Constituição não falou. Falou que é tratado como brasileiro, mas eu pergunto, ele é tratado como brasileiro nato ou naturalizado? Naturalizado. Então, guarde o português equiparado, ele será equiparado a um brasileiro naturalizado. Todo o direito que um brasileiro naturalizado tem no Brasil, ele também terá aqui.
Tranquilo? Segundo detalhe que você tem que cuidar para a sua prova. Este tratamento que o português tem de brasileiro, ele ocorre de forma automática na hora que ele chega no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Não, tá, querido. Por que não? Porque a Constituição falou que ele tem que ter residência permanente no país. E residência permanente para o português ter direito de ser tratado como brasileiro é a partir de 1 ano. Então ele precisa residir no Brasil por pelo menos 1 ano. Essa questão também já caiu em prova. Ok? Essa questão também já caiu em prova. 1 ano. Outro detalhe, meus queridos, super importante. Outro detalhe. Este tratamento de português equiparado tem que ser requerido, ele não ocorre de forma automática. Então, depois que ele esperou 1 ano, ele vai ter que requerer o tratamento de português equiparado. E ele terá todas as prerrogativas e direitos de um brasileiro naturalizado. Ok? Posso complicar a tua vida agora? Vamos complicar a tua vida? Olha só, queridos. Eu vou fazer uma construção lógica para fazer a pergunta que eu quero fazer, tá? Primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês, para chegar onde eu quero, é a seguinte. Todo mundo percebeu que este português equiparado, ele continua sendo estrangeiro? Todo mundo viu isso? Mas ele recebe o tratamento como se fosse um brasileiro, mas ele é estrangeiro. Tá claro isso para vocês? Tá. Pergunto, estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Sim, queridos. Estrangeiro pode fazer concurso público no Brasil. Nós vamos aprender isso na aula de administração pública, tá? Para quem não viu ainda. Estrangeiro pode fazer qualquer concurso público no Brasil? Não. Estrangeiro só pode fazer concurso público no Brasil para universidade pública e instituição de pesquisa científica. Professor, cientista, cargo técnico, científico, ok? Então, um estrangeiro poderia fazer um concurso para técnico do INSS, por exemplo? Sim ou não? Não pode. Todo mundo enxerga que não pode? Tranquilo? Português equiparado poderia fazer concurso para o INSS como técnico, sim ou não? Sim ou não? Sabe por que essa pergunta é maravilhosa? Porque para você responder essa pergunta, você nem precisaria ter essa aula. Basta ter lido o edital do INSS. Quem fez concurso do INSS, levanta a mão. Que curioso, né? Então, meus queridos, olha só que questão top. O português equiparado aparece lá nos editais de todos os concursos que não são privativos de brasileiro nato. Tá lá. Requisitos do cargo, ser brasileiro nato ou naturalizado ou português equiparado. Então, mesmo sendo estrangeiro, o português equiparado pode fazer os concursos públicos normais no Brasil, desde que não sejam cargos privativos de brasileiro nato. Entenderam a ideia? Então, ele poderia ser técnico do INSS? Poderia. Tranquilo? Aí, falar do que eu falei agora, faço a pergunta para vocês. Se cair na tua prova hoje, estrangeiro pode fazer concurso para técnico do INSS. Você responde certo ou errado? Errado. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque você só pode pensar no português equiparado se a questão falar dele. Se a questão não falar do português equiparado, não pense nele. Entenderam a ideia? Não pense nele. Só pense no português equiparado se a questão estiver falando dele. Se não estiver falando, trabalhe com as regras normais, sem pensar no português equiparado. Ficou claro isso aqui para vocês? Tá? Porque se você viajar muito na maionese, você acaba perdendo questões aí importantíssimas para a sua prova. Tranquilo? Podemos avançar? Parágrafo 2º do artigo 12. Queridos, o parágrafo 2º do artigo 12, ele traz aí: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a regra é que no Brasil não tem distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Só que a Constituição trouxe a regra e, ao mesmo tempo, ela disse salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, existe exceção?
Sim, existe exceção. Existem situações em que o brasileiro nato é tratado de uma forma diferenciada do brasileiro naturalizado. Então, queremos construir com vocês aqui agora quais são as regras em que o brasileiro nato é tratado de forma diferente do brasileiro naturalizado. Queridos, primeira situação onde nato é tratado de forma diferente do naturalizado. Primeira situação, nós temos a regra da extradição. Aprendemos nessa semana também extradição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. E o naturalizado? Sim. Pode. Primeira diferença. O nato e o naturalizado sendo tratados de forma diferente. Tranquilo? Esta regra está no artigo 5º, incisos 51 e 52. Segunda situação em que o nato é tratado de forma diferente do naturalizado. Conselho da República. Conselho da República. Queridos, isso aqui está lá no artigo 89 da Constituição Federal. Dentro do Conselho da República, existem vários cargos e 6 deles são reservados a brasileiros natos. Cuidado, hein? Eu não estou dizendo que todo mundo do Conselho da República é nato, porque não é. Eu só estou dizendo que 6 vagas dentro do Conselho da República são privativos de brasileiros natos. Todo mundo compreendeu isso aqui? Esse é o segundo lugar onde o nato e o naturalizado é tratado de forma diferente. Ok? Terceira diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Propriedade de empresa jornalística no Brasil. Propriedade de empresa jornalística. Propriedade de empresa jornalística no Brasil. Propriedade de empresa jornalística no Brasil está lá no artigo 222 da Constituição Federal. O que a Constituição diz nesse artigo? Que para ser proprietário de uma empresa jornalística no Brasil ou de radiodifusão, o camarada ou é brasileiro nato ou ele é naturalizado há mais de 10 anos. Vejam, ou o cara é nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Imaginando que um estrangeiro tenha ficado 15 anos no Brasil e tenha se naturalizado após 15 anos, para ele comprar uma empresa jornalística no Brasil, ele tem que ficar mais 10 anos para ele conseguir ser proprietário de uma empresa jornalística. Por quê? Porque tem que ter no mínimo 10 anos de naturalizado. Entenderam o raciocínio? Tá? Questãozinha top. Mas a que mais cai em prova não é nenhuma dessas 3, é a quarta possibilidade. Cargos privativos de nato. Cargos privativos de nato é, sem dúvida, uma das questões mais cobradas em prova de nacionalidade. Os cargos privativos de brasileiro nato aparecem logo abaixo no parágrafo 3º do artigo 12, que de antemão já te recomendo, decore. Não pode, presta atenção, não pode abrir o caderno de prova de constitucional de nenhum concurso sem saber quais são os cargos privativos de brasileiro nato, porque é pecado, tá, gente? Não pode. Então, se vai fazer uma prova, tem que no mínimo saber esse troço. Por quê? Porque a chance de cair na tua prova é tão grande que vale a pena saber. E quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Todo mundo comigo repetindo uma só voz, você de casa também, repite aí, ó. Repite aí, deixa o Pablo ouvir isso aqui, eu tô ferrado, né? Repete aí comigo, né? E deixa todo mundo na sua casa pensar que você é doido, tipo o Marcelo Adriano doido, tá, gente? Olha só, quais são os cargos privativos brasileiro nato, né? Viu como é que ele é doido? Ele passa ali e fica olhando assim, parece um doido assim, ó, né? Doido. Hoje a gente estava, gente, vou contar para vocês, a gente estava gravando, gente, e tinha um microfone assim embaixo, e ele ficava, a câmera estava em cima assim, aí ele ficava gravando olhando pro microfone assim, eu falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa assim, a câmera tá lá, você fica olhando pro microfone, o pessoal vai pensar que você é autista, velho.
Aí ele assim, é mesmo. Aí ele olhou pra câmera, ficou lá 1 hora gravando, olhando pro chão lá no microfone, que é um absurdo, né? Então, gente, olha só. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Todo mundo. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Estes cargos são privativos de brasileiro nato. Só pode assumir quem for brasileiro nato. Tudo bem? Vamos agora às pegadinhas que geralmente caem em prova. Olha só a primeira pegadinha. Ele falou presidente da República, ele falou vice-presidente. Desculpa, ele falou presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Quando ele falou do STF, ele não falou presidente do STF, ele falou ministros. Significa dizer que todos os membros do STF são privativos de nato. Mas nem todos os membros da Câmara e do Senado são privativos de nato. Na Câmara e no Senado só é privativo de nato que for o presidente. No STF, todos os membros. Entenderam a ideia? Já vira pegadinha de prova. Tipo a pegadinha que eu vou fazer agora. Presta atenção. Estrangeiro pode ser deputado federal, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não, gente. Estrangeiro não, gente. Estrangeiro não pode, gente. Cara, estrangeiro, gente. Por que vocês falaram pode? Aí você falou, ai, Daniel, porque eu pensei que você tinha falado brasileiro naturalizado. Mas eu não falei brasileiro naturalizado. Por que você pensou que eu falei brasileiro naturalizado? Gente, que bizonhice, né, gente? Mas olha só. Estrangeiro não pode, tá, gente? Agora, se eu perguntasse assim, né? É incrível a cabeça do ser humano, né? Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Dá até medo agora de responder, né? Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode, mas ele pode ser presidente da Câmara? Não. Entenderam? Então, cuidado com essa pegadinha, que ela é bem clássica de prova, tá? Depois ele falou, ó, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Cuidado que tem banca que explora essa sigla do STF e troca por STJ lá, o Superior Tribunal de Justiça. Cuidado, tá? Depois ele falou carreira diplomática. É o diplomata mesmo, aquele que faz concurso público, Instituto Rio Branco e tal. Depois ele falou oficial das Forças Armadas, meus queridos. Oficial das Forças Armadas não é todo mundo das Forças Armadas, são apenas os oficiais. E oficiais é diferente de falar todo mundo, porque nas Forças Armadas tem 2 grupos, oficial e praça. O oficial é quem manda, o praça é a orelha seca. O oficial ganha muito, praça ganha pouco, o oficial não trabalha nada, o praça ganha muito. Mais ou menos essa é a diferença, né? De oficial e praça. Quem é privativo de nato são só os oficiais, tá? Então, qual que é a nova moda de questão de prova? Tenente da Marinha é cargo privativo de brasileiro nato. Certo ou errado? Silêncio, né, gente? Por quê? Eu não tenho ideia, Daniel, quem são os oficiais, né? Essa é geralmente a pergunta. Então, lembre-se, Forças Armadas quem são? Isso aqui vocês têm que saber, né, gente? Quem são? Vamos lá. Ah, as menininhas não sabem, né? Porque não precisou servir as Forças Armadas, né? Que absurdo, gente. Brasil injusto. Ó, Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. PM é Forças Armadas? Não, gente. Então essa regra não se aplica para a Polícia Militar, tá? Então, Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse aqui é Forças Armadas. Quem são os oficiais? Vou colocar aqui, ó. Oficiais, tá? Oficiais das Forças Armadas. Então, tem que vir na tua prova lá, por exemplo, tenente, capitão, major, coronel. E aí se vier algum nome composto com esses aqui, tipo tenente, coronel, entendeu? Oficial. Capitão de fragata, oficial. Aí tem aqueles outros nomes fodão, tipo general, brigadeiro, docinho de coco. Você pegou esses nomes assim muito foda, assim, é cheio de estrela, cara. É oficial. Quem que não é oficial? Quem que é a orelha seca? É o praça. O praça é o quê? Soldado, pô, todo mundo sabe. Soldado, ralé, orelha seca lá. Cabo. Gente, só pensar cabo de vassoura, fica varrendo o quartel lá. Só pensar nisso ali. Cabo é orelha seca. Sargento, Daniel, sargento é um nome esquisito, sargento, também é orelha seca. E subtenente, olha o prefixo, sub, abaixo de tenente, subtenente. Então,
Se colocar praça na tua prova, não erra, não é privativo de nato, só são privativos oficiais. Aí acrescenta os compostos com esses nomes, general, brigadeiro, almirante, esses nomes mais fodarásticos aí. Tudo bem? Fala, Linda. Professor, no caso de carreira diplomática, é só o diplomata ou, por exemplo, o oficial de chancelaria também tem a estrutura da... Perfeito. Oficial de chancelaria não é um cargo privativo brasileiro nada, tá? Só o diplomata. Oficial de chancelaria, para quem não conhece, é um excelente concurso e é o cara que dá o suporte para o diplomata lá na embaixada lá. Né? Tem o oficial de chancelaria e ainda tem o assistente oficial de chancelaria. O assistente é nível médio e o oficial é nível superior. Concurso top. Você vai morar no mundo todo, ali igual como se fosse diplomata. Você só não é diplomata. Logo que você não ganha como diplomata, né? Mas é legal também, vale a pena o concurso. Não precisa ser brasileiro nato, não. Tá? Tudo bem aqui? Nessas questões? Duas pegadinhas aqui legais para sua prova, gente. Olha só a questão que vai cair na prova. Presidente do Conselho Nacional de Justiça é cargo privativo de brasileiro nato, certo ou errado? Presidente do Conselho Nacional de Justiça é cargo privativo brasileiro nato, certo ou errado? Certo, gente. Deixa eu contar uma história para vocês. O presidente do CNJ obrigatoriamente sempre será o presidente do STF. Se o presidente do STF sempre será brasileiro nato, logo, presidente do CNJ brasileiro nato. Viu a questão boa? Beleza? Cuidado com isso aqui. Tá? E por último, nós temos o ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa é o único ministro de Estado privativo de nato. Queridos, ministro de Estado da Defesa é o único ministério que tem um ministro privativo de nato. Os outros ministros não são. Então, cuidado com a pegadinha em prova, porque eles adoram colocar na prova. Ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, nada disso é nato, só o da Defesa. Ok? Outra questão que já caiu em prova. Presidente do Congresso Nacional é um cargo privativo brasileiro nato, certo ou errado? Presidente do Congresso Nacional, privativo de nato, certo ou errado? Ele não falou o Congresso Nacional aí, falou? Mas o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Então, é privativo de nato. São duas questões essas que não estão aí, mas que já caíram em prova. Beleza? Tranquilo? Fechamos essa parte agora. E antes de entrarmos no último parágrafo, vamos tomar um cafezinho. Você que tem dúvida já manda para o nosso chat correndo. Daqui a pouco a gente responde para você. Valeu? Tamo junto.